Fala galera, eu vou tentar mostrar aqui um pouco do que eu estou fazendo aqui. Vamos ter aqui uma regulagem dentro do que a gente está conversando, né? Não vai dar para eu mostrar que eu estou sem um tripé, assim, um apoio para o celular, então tem que deixar ele de um jeito que ele não escorregue e não caia. Mas ó, tá aqui minha guitarra clean, não vou nem mexer em captador nem nada, só para falar a diferença do pedal. Vou usar o Hot Drive aqui. Já deixei ele numa regulagem com a quantidade de ganho para eu usar no dia a dia, seja, né, que eu não usaria, né, não estou usando ele ainda, então não está regulado de uma forma que eu quero, mas só fiz aqui rapidinho. Liguei aqui no V-Amp, tá uma regulagem básica. É um simulador aqui de um Mesa Bug Mark, né? Mais pro drive, mas aí eu zerei aqui. Zerei não, mas deixei bem o ganho baixo para ele ser clean, né? Clean crunch, assim. Eu usaria ele tranquilamente, eu usaria ele para fazer um clean com chorus, reverb, etc. Mas eu vou usar ele aqui, ó, só para mostrar a base, tá? Copiei e colei e coloquei ganho só. Então, ou seja, no D aqui é o mesmo amp com a mesma regulagem, só que com ganho para cima. Seria basicamente minha base. Dá para usar assim. Um pop rockzinho dá para usar assim, até a igreja dá para usar assim, né? E aí eu copiei e colei esse drive aqui, só que eu coloquei um ponto de grave para cima e 2 pontos de médio para cima. Eu coloquei um delay, né? Então esse é o solo, mas vamos lá. Vamos aqui para o clean. Agora eu vou ligar o Hot Drive da NIG. Coloquei aqui o volume no 2, como eu falei, né? Olha como é que ele já vai igualar o volume. O tone eu deixei ele flat, tá no 5, né? Mas ele já entra uma característica do pedal aqui, né? Se eu fosse regular, eu ajustaria bem mais esse pedal. Eu não deixaria essa base para ligar esse pedal de drive para ser minha principal. Que entra um somzinho de média aqui, que eu não curto, mas só estou mostrando a relação do volume, né? E agora com ele ligado, vou para base, vou pro crunch aqui, ó, Mesa Bug Drive. Sem o pedal. Com o pedal. Vê que o grave é pegada, mas não é volume. Ou pode ficar mais aberto ou mais fechado. É pegada, não é volume. Agora o canal de solo. Repara que o volume está o mesmo, apesar do delay estar um pouco carregado. Ó. O volume, eu não mexi no volume. Mas olha como é que aparece bem mais só por causa do médio que eu coloquei. Com o pedal. Que seria de base. Bem menos volume, a guitarra está mais afundada, né? Solo. É isso.
isso. Não precisa botar volume para a guitarra aparecer no solo. É mexer na equalização. Aqui, galera, eu mudei um pouco a regulagem aqui. Estou usando a mesma simulação de amp. Continua sendo um Mark II. Só que eu agora ajeitei a regulagem para ficar mais de acordo com o que eu gosto de usar, né? Então, tem o clean, o drive e o solo. Vou demonstrar aqui um pouquinho. Pedal desligado, que eu já ia esquecer ligado de novo. Tá? Isso aqui seria o meu clean. Usaria isso aqui tranquilamente. Está no captador da ponte, né? O mais agudo. Mesmo assim, eu usaria ele. Vê que fica um ataque mais forte, né? Mas eu posso fechar o volume se eu quiser. Ó, fechei demais. Ó, já segurou completamente. Mas normalmente eu uso o captador do braço, né? Ou meio e braço junto. Nessa guitarra eu posso defasar o captador do meio. Tá? Mas eu não vou falar sobre isso agora, só realmente para mostrar o pedal. Aí eu fiz uma regulagem de drive. É o mesmo amp, tá? Só que agora o agudo eu não consigo mexer no V-amp, né? Tá com defeito o botão. Mas o agudo tá no 5. 5,5 para ser mais honesto. O médio tá no 8 e o baixo tá no 2. Usaria essa distorção tranquilamente. E o solo, que eu não mexi em nada na regulagem. Agora eu só aumentei um ponto de volume. Coloquei um delay aqui porque ninguém é de ferro, né? Delay é sempre bom. Mas você vê, olha como é que muda o volume por causa de um pontinho, né? Voltar para a base. Bem menos volume, né? Tá, agora eu vou voltar aqui para o clean. Vou ligar o pedal de drive, que eu mexi na regulagem dele também, por consequência do que eu mexi no amplificador. Então a ideia aqui é como se eu usasse só o V-amp para tocar clean, drive e solo, porém com o pedal de drive como booster, né? Mas aí eu deixaria ele ligado direto. Dá para inclusive deixar ele ligado direto no clean e também no drive e no solo. Mas olha como é que muda a característica sonora. O drive está no 3, o tone está no 5 e o level está no 2, que é o ponto de nivelamento de sinal desse pedal aqui. Interfere em nada. Posso fazer aquele esquema de tirar um pouquinho aqui do volume, ó, só um pentelinho. O pedal de overdrive, o que ele faz? Ele dá uma aveludada aqui nas pontas agudas, né? Então se eu quiser fazer uma base clean, sem dedilhado, mas ainda me manter no captador da ponte, que tem mais saída, que é mais ardido, é só eu tirar um pouquinho do volume, que ele já corta as saídas altas do captador. Agora eu vou para o drive, aumentei aqui de novo, drive. Sem o pedal. Vê que aqui, como eu tô com drive muito pouco, assim no 3, então ele acrescenta um pouquinho de ganho, mas quase nada, né? Mas ele dá uma engordada no som. Que é o próprio timbre do captador do pedal, né? Então ele dá uma engordada no som, que ele tem um médio grave legal, esse pedal. E aí somado o ganho do pedal, mesmo sendo pouco, com o pedal do amp, que já está um pouco mais para cima, deu mais firmeza, né? Sensação de tocar mais firme, mais sustain.
essa quantidade de ganho, mesmo que pouco perceptível, mas ela me ajuda a tocar e destacar as notas. Puxando os harmônicos, mesmo com a guitarra abafada, né? Tirando o pedal, ó, já morre demais. E o solo? Parece que aumentou mais ainda. Mas não é que aumentou o volume, porque o volume está no mesmo lugar. Mas como esse pedal tem um pouquinho mais desse médio grave, então ele acrescenta o que está faltando aqui na base, né? Ó, e arredonda. Como é que tá mais magro quando eu desligo o pedal. Então qual é a vantagem disso? É que na verdade eu pude regular o meu amplificador com menos intensidade no grave, para não embolar o sinal aqui na região grave, que eu toquei não embolou. Pude abrir os médios para trazer mais a sensação do drive, a definição da guitarra. Mas quando eu ligo o pedal, ele tem um médio grave que soma ao que está faltando na base. Por isso que ele fica mais cheio, fica mais interessante eu regular desse jeito o pedal para essa regulagem do amplificador. Se eu, mas vou fazer isso no amp, aí eu vou colocar mais grave aqui no amplificador, ele está colocando uma intensidade grave numa região que eu não quero. Perdão. Numa região que eu não quero. Entendeu? Que vai embolar o meu som e vai tirar a minha definição. Esse é o problema, quando a gente acaba colocando equalização em lugar, frequência que não é para colocar. Está sobrando, então eu tirei esse grave. Então quando eu toco sem o pedal, tá interessante. E quando eu coloco o pedal, ele somou a outra frequência que estava faltando, para isso deixar o meu som mais gordo, mais certinho.